Olha só, começando a live aqui. Como é que eu convido a galera? Oh, agora falta o Thiaguinho. Thiago Moura BR. E aí? Ó, Fala, entrou. meus grandes. O único cara que tá aqui ouvindo a gente é o Thiaguinho. O único cara que entrou aqui além da gente é um primo meu. E esse primo meu, ele tá bastante interessado em criptomoeda, então ele vai gostar muito do assunto. Ô, André, Show de bola. a gente vai falar de Bitcoin. O assunto da live, o assunto da live é mais espiritual ali, né? É remanescente, né? Que é um negócio do Apocalipse, Sim. com o financiamento dos bons produtores do agronegócio. E esse financiamento é inevitavelmente Bitcoin, porque ninguém controla Bitcoin. Todo o resto eles vão controlar. Essa que é o começo da live aqui, né? É a tese aqui. Tô tomando um vinho aqui, que agora, você tá vendo que o Thiaguinho tava com a camisa do Corinthians, a gente tava junto até agora. Eu não sou Sim. corintiano, mas eu tava bebendo pra comemorar junto com ele aqui, tá ligado? Então Bom. hoje eu fui corintiano só pra beber aqui. Tomar um vinho aqui. Bom, boa Mas é isso. noite. Boa noite, turma. Estava com o Zé até agora. Estávamos assistindo o jogo. E o Zé falou assim, cara, vamos falar sobre Bitcoin, sobre agro, sobre economia. Eu falei, cara, vamos falar de agro toda hora. Para mim é oportuno. Então, prazer estar aqui. Prazer conhecer o Lucão. E é isso aí. Tamo aí para agregar. Prazer é todo meu, galera. Obrigado pelo convite aí, Vitão. Obrigado aí por estar fazendo a ponte. Um cara tão importante também que eu acabei pesquisando sobre o Thiago. Então, meus parabéns para vocês dois aí pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo. E vamos para cima, cara. Bitcoin no agronegócio aí é uma nova revolução que a gente vai trazer aí, que precisa conquistar a confiança de gente forte para poder fazer esse negócio virar. E é para isso que a gente está aqui. Então, bora para cima. Oh, yeah. Ó, vou introduzir melhor para começar o assunto aqui. Eu estou conectando esses dois. Eu não sei se vocês estão aparecendo da mesma forma, mas na minha live aqui, vocês estão bem embaixo aqui, então eu estou conectando esses dois. A gente conversou um pouco, né, no WhatsApp, Instagram, conversou um pouco antes da live aqui, mas o objetivo é que isso aqui seja um comprometimento público, que é a conversa, né? Tem poucas pessoas aqui, mas é mais só para a conversa começar mesmo, né? O trem aqui, Show. Show. os negócios começarem, mas o Tiaguinho, ele, o cara avançadíssimo aí em networking de agro, só fala com os magnatas aí do agro, que mexe com o defensivo agrícola, né, com os trem aí. Tipo assim, ele vai explicar melhor os negócios aí. O Lucas, o cara tá fazendo um negócio que eu mesmo gostaria de ter feito, só que eu não entendo de agronegócio. Então, assim, assim, eu entendo um pouco, porque meu pai trabalha de tabela com isso, meu pai trabalha com máquinas pesadas, aí de tabela marca um negócio, acaba sendo, né, conectando. Então eu entendo por cima para saber quais são as objeções dessa galera. Porém, o cara tá fazendo, mano, pô, que trabalho da hora, velho. Tipo assim, o cara tem um potencial gigante, ainda mais agora que tá tendo um problema, tá tendo não, o problema geopolítico brasileiro tá intensificando, e a gente tá tendo uma migração massiva, potencial para o Paraguai, do pessoal do agronegócio. Até então foi gente, os bilionários, aí começou a vir alguns milionários da tecnologia, e aí agora vai começar a ir os bilionários e milionários do agronegócio. Eles não vai ter muita opção, tá ligado? Porque eles vão começar a ser perseguidos, vai, sabe? Cada vez mais eles vão apertar, porque o agro tá muito ligado ali com a direita e os caras, assim, é um negócio que é meio que inevitável. É, Aí o ô Lucas fala Zé, bastante sobre isso, que ô é Zé, quais são as opções financeiras, né? Que a gente pode fazer para evitar isso? Assim, como a gente pode fazer para diminuir, né? É mitigar os danos, né? Mitigar os danos. E aí é esse que é o assunto. Aí o tema da live é mais, eu vou ligar ele depois ali que é mais, tem uma ligação com o espiritual ali, que pode ser que a gente esteja numa transição, né? De épocas ali, né? Que o João escreveu uns 70 anos depois de Jesus ser crucificado ali, ele foi chamado para escrever o Apocalipse. Pode ser que a gente esteja, né? Parece que a gente está, ainda tem aquela agenda 2030, né? Que o pessoal fala que você não vai ter nada e vai ser feliz, sabe? Tipo assim, uns negócios bem malucos, né? Que liga com o Apocalipse ali, mas pode ser que não. Porém, de qualquer jeito, a gente está aqui para falar sobre o remanescente, que é os empreendedores dessa transição.
a galera que vai buscar a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? Empreendendo em favor disso, empreendendo em favor do caminho, a verdade e a vida. E aí essa galera aí precisa de um motor financeiro, né? E no Ô caso Zé, aqui, a gente vai falar do agronegócio. Então é financiamento dos bons produtores rurais. É isso. ó, Diga, Tiaguinho. ó, cara, o agro, sem tomar partido, né? O agro ele tem uma questão de escalabilidade muito grande. E quando você fala em escalabilidade financeira, você cai numa pauta que eu acho pertinente à nossa conversa, que é crédito, né? Principalmente num ano duro como esse, onde o crédito está muito caro, né? Taxa de juros alta e tudo mais. E aí, o que eu achei muito legal, e aí eu queria, acho que seria uma pauta para a gente começar a conversa e depois evoluir. O Zé, assim como eu, talvez até mais, é a questão de muito espiritualizado, né? Cara, tudo que eu vou fazer, eu busco orientação do Senhor, do Espírito Santo, para me orientar, e é uma coisa que eu falo muito abertamente, porque é o que eu acredito. Tem como fazer de outro jeito? Porque eu não conheço. Então, mas Ah, o porque às vezes pessoal quem tenta faz, né? fazer dá errado, dá errado. Se Dá você não errado. fizer as coisas de acordo, dá errado. Dá errado. E aí, eu acho que, por exemplo, eu já tive um episódio no Agrebil com uma pessoa do ramo imobiliário, que ela fala sobre diversificação de investimento do produtor rural, também com um ramo imobiliário, que é uma coisa muito antiga. Mas eu nunca vi ninguém falando de Bitcoin, que eu acho Bitcoin, né, que eu acho muito legal. E seria uma forma de diversificar. E aí, você, o Zé e o Lucas, que entendem dessa área, que eu não entendo bulhufas, né? Eu acho que seria uma pauta interessante. Cara, como que o Bitcoin poderia nos auxiliar nessa questão de crédito, visto que qualquer empresa vende 10, 20, 30 milhões, que não é muita coisa, pensando no agro, tipo, é uma empresa legal, mas não é uma empresa grande, mas vende 20, 30 milhões, tem 20, 30 milhões na rua. Como que o Bitcoin pode ser um auxílio no crédito, tanto para quem vende quanto para quem produz no agro? Então vamos lá. O Bitcoin, cara, ele é utilizado hoje como reserva de valor. A grande maioria acredita que o Bitcoin seja uma moeda de valorização que você vende lá, você compra na baixa e vende na alta para ganhar um dinheiro. E não é. Uhum. O Bitcoin hoje ele foi reconhecido como uma reserva de valor. Você compra, você guarda para ele se valorizar no futuro, porque ele realmente carrega essas características de trazer benefícios para você no longo prazo por conta de escassez programada e por conta de várias características da economia real que possibilitam você ser soberano com esse ativo no futuro. Hoje o Bitcoin ele pode ser reconhecido com uma boa cartada de crédito, porque muitas corretoras são instituições como qualquer outra, podem ser delegadas como esse auxílio através de colateral em Bitcoin. Você consegue fazer empréstimos e deixar seu Bitcoin como garantia para pegar moeda fiduciária, seja real, dólar, euro, e tocar sua operação. E a taxa de juros é muito baixa. Eu não vou saber passar os dados exatos aqui, porque a gente tem várias corretoras, Bybit, a Aave, e elas têm uma estratégia muito boa de fazer com que você ganhe no longo prazo. Porque, por exemplo, se hoje você compra Bitcoin na baixa e você faz um empréstimo colateral e esse Bitcoin se valoriza, a parcela automaticamente se paga sozinha, porque isso aí tem uma jogada de várias instituições que estão investindo pesado nessa estratégia, tipo o Michael Saylor, MicroStrategy, BlackRock, a maior gestora de ativos que está aí aplicando seu dinheiro nesse negócio, e acaba assim, por trás dessas estratégias que a gente precisa cada vez mais galgar espaço dentro dela e estudar essa tecnologia para se beneficiar disso. É algo que está meio complicado para o produtor rural hoje, porque é novo. O Bitcoin tem 16 anos de vida. Então, os desenvolvedores estão trabalhando muito para trazer soluções fáceis para você. Porque, cara, a tecnologia em si, ela é maravilhosa. Você pode muito bem comprar ele e esperar daqui a um tempo para você ganhar dinheiro realmente com isso. Só que quando a gente fala de deixar o Bitcoin na corretora, você está indo contra o sistema da autocustódia, porque o Bitcoin só é ser de verdade quando ele está em carteira fria. Então, eu não gosto de apresentar o Bitcoin como diretamente um crédito que você vai utilizar hoje no dia a dia.
Eu acho que para o produtor rural é muito mais interessante que ele compre que ele compre o que for possível nesse momento e daqui um certo tempo ele venha usufruir desse crédito para poder tocar suas operações quando o país e a sua economia ruir de vez. Porque hoje no agronegócio, Thiago, Zé Vitor, vocês sabem que nós estamos inseridos em um regime governamental, ditatorial, que cada vez mais acaba com o seu poder de compra. E isso afeta na escalabilidade de qualquer produtor. Você pode ter jogo de cintura nas suas comunicações, de negociações, no agronegócio, na agricultura, pecuária, mas existe um problema acima de tudo isso, que está na prateleira de cima, que é a perda do poder de compra do real. Você não negocia só em Bitcoin, você não negocia em euro. O real cada vez mais está perdendo poder de compra. Ô, E isso... ô Lucas, eu tenho uma metáfora que o pessoal usa bastante, que eu acho muito legal para esse assunto, que por exemplo, você vai medir uma terra. Você usa ali, você combina com o cara que vai comprar ou vender e você fala assim, ó, hectares. Se o cara ficar usando um hectare que muda de um dia para o outro, os dois não vão conseguir negociar direito. É isso que é um dinheiro que está na mão dos políticos. Que é assim, se o dinheiro... Por exemplo, o Bitcoin ele é volátil por enquanto em dólar, né? Quando você compara com dólar. Agora sim, é porque ele está em ascensão, sabe? Ele está em ascensão. Mas o objetivo do Bitcoin é que ele... É assim, ou ele faz ou ele não faz nada. Exatamente. Tudo ou nada. É tudo ou nada. Mas ele está atendendo a tudo. Exatamente. Aí eu só queria conectar aqui com a Gabriela, que o Thiago até tinha respondido para ela aqui, que é todas as criptos. Na verdade, o objetivo dessa live aqui é introduzir o Thiago a esse mundo. Na verdade, as outras criptos, qualquer outra mesmo, elas são equivalentes a real e dólar. Tem utilidade. O real e o dólar têm utilidade. Tipo assim, não é para, como é que fala? Não é assim, a gente não vai deixar de utilizar as outras moedas. Cara, a gente vai usar o que for conveniente. Agora, para reservar valor, nada supera, nada superou e provavelmente nada vai superar o Bitcoin. Por conta das características intrínsecas do Bitcoin. Não é aquela Ethereum lá? Como chama Ethereum? O Ethereum, ele é um... primeiro que ele foi feito a partir do JP Morgan. Ele tá, assim, desde o começo ele tá conectado diretamente, isso não é segredo não, os caras falaram. Tá direto ligado com o sistema financeiro do Legacy. Mas o que acontece? É assim, ó. O problema é ter um rosto na moeda, que aí envolve a parte espiritual, né? Que Yehoshua HaMashiach falou assim, ó. De quem é a cara nessa moeda? Aí, beleza, a cara dessa pessoa? Então a moeda é dela, devolve para ela. Simples, uma frase simples para você acabar com o poder deles. Se tiver uma cara numa moeda, você devolve para a pessoa. Se tiver uma cara numa moeda, você devolve para aquela pessoa. O que isso quer dizer? O poder de uma moeda, o poder de um estado, de uma pessoa, tudo mais, está na circulação daquela moeda. Se você faz aquela moeda parar de circular, aquela pessoa, aquele dono lá, pode ser uma instituição, pode ser uma pessoa, perde o poder. O poder está na pessoas usarem. Então, quando a gente fala de usar... quando a gente fala para usar Bitcoin, tipo assim, por exemplo, o exemplo aqui seria no agro, no caso seria assim, comprar e vender gado com Bitcoin. Trocar Bitcoin por gado. Não nem conta. Assim, por exemplo, você pode usar para contar, você pode usar para contar o dólar. Mas agora, para trocar, você usar o Bitcoin direto... Tipo assim, só que isso não pode ser... Aí quem vai falar disso melhor é o Lucas. Isso não é conveniente agora, pode não ser, eu não sei. Só que assim, as outras moedas, Gabriela, o que acontece? Elas têm a utilidade delas. Assim como o real e o dólar, né? Que a gente usa direto aí. Mas a nossa tese aqui é para que, como reserva de valor, para você guardar, fazer uma poupança líquida, Bitcoin nunca perdeu de nada. E ele tende a nunca perder. Nem de ouro, nem nada. Nem de terra, viu? Nem de terra também. É porque assim, você pegar uma terra que valoriza comercial, alguma coisa assim, é diferente. Mas até de Bitcoin, se você comparar Bitcoin com qualquer outra coisa ali nos últimos anos, ele não ganha de nada, não perde de nada. Mas para usabilidade,
ele tende a ganhar aquilo. Aí é que tá. A gente tá falando da gente beber água limpa, da gente começar antes de todo mundo. Entendeu? O papo aqui é para quem quiser ouvir. Quem quiser usar Bitcoin para comprar e vender gado, o cara vai ter gado e Bitcoin, gado, Bitcoin, gado, Bitcoin. Olha, daqui 10 anos esse cara vai estar bem. Esse cara vai estar bem. É legal falar sobre isso, porque assim, hoje, no momento que nós estamos vivendo, dificilmente uma pessoa vai utilizar Bitcoin para vender e negociar gado. É mais conveniente que ela guarde Bitcoin para o futuro, porque essa Só se ela precisar. Ela tende a valorizar. Então, a sua motivação real é utilizar no presente uma moeda que só perde valor. Não é inteligente você gastar uma moeda que vai valorizar no futuro e você perder a oportunidade de ver sua valorização do seu patrimônio. A lei de Gresham, né? Lei de Gresham, né? Exatamente. Você vai ver que a sua oportunidade real está em utilizar a moeda do Estado, que a moeda, gente, não é considerada dinheiro. Hoje, a educação formal não ensina as pessoas que o dinheiro, para ser considerado dinheiro de verdade, ele precisa cumprir 3 funções, que é ser utilizado como unidade de referência para dizer o preço do serviço ou do produto, ter reserva de valor para se valorizar com o tempo e se aceita em negociações. O real não guarda valor no tempo, muito pelo contrário, ele perde valor por conta das cagadas dos políticos, banqueiros e juízes. A moeda fiduciária, ela está lastreada em confiança de políticos. Então, qual que é o benefício do brasileiro, através desse sistema opressor, deixar um Estado, satânico no caso, definir qual que é o valor do seu trabalho? No fim das contas, você pode trabalhar, só que você vai ver que, independente de qualquer coisa, o seu dinheiro vale menos. Então, você tem a oportunidade de ir para um caminho oposto, que é o Bitcoin. Satoshi Nakamoto, que criou o Bitcoin, pensou em tudo, através da tecnologia e do dinheiro que pode ser validado como real por conta da sua escassez programada, da sua troca de energia, porque ele realmente precisa de energia através de mineração para concluir os problemas da blockchain, que resolve todos os problemas e faz os bitcoins dentro daqueles blocos de maneira segura. Só que isso aí é um papo para outra hora para a gente explicar melhor e deixar mais claro para a galera. Inclusive, Lucas, esse negócio do... você falou do Satoshi Nakamoto, é muito louco isso, porque o Satoshi Nakamoto ele é conhecido por não ter rosto. Exatamente. Então, assim, é aí que tá a chave. O que você acha mais de Deus? Um dinheiro que não tem dono, que ninguém consegue controlar. Por exemplo, o próprio Satoshi Nakamoto, se ele existe, se ele viveu, morreu, não sei, vamos dizer que ele tá vivo hoje. Vamos dizer. O Bitcoin não tem nada a ver com ele. Ele tem muito Bitcoin. Foda-se. Tipo assim, ele não manda no Bitcoin mais, o Bitcoin não é mais dele. Por exemplo, o que ele criou ali? Ele criou, basicamente, o português brasileiro. Quem é o dono do português brasileiro? Não existe. Ninguém. Não existe. Não tem como. Não, assim, o cara pode ter feito a gramática em 1950, ele fez a formalização da gramática em 1950. De lá, de 1950 para cá, já mudou completamente. Quem é o dono dessa gramática? Não tem, cara. O cara consegue tirar uma foto do português brasileiro. O Bitcoin é isso. O Bitcoin é um idioma. Ele é um protocolo, é um idioma. As pessoas, elas chegam num consenso para chegar naquilo lá. E aí, e isso é bem louco. O Satoshi Nakamoto, ele tem muitos números, assim, vamos dizer, divinos, envolvendo a fundação do Bitcoin ali, sabe? Por exemplo, 21 milhões é 3 vezes 7, sabe? Aí 3, vocês devem saber, 3, né? Tem várias coisas envolvendo 3, né? A trindade, 3, triângulo, né? A fundação, sempre tem que envolver no mínimo 3. O 7 dias, 7, no Apocalipse, o 7 repete 1000, o 7 repete sem parar, sabe? Tipo assim. 7 é o número perfeito, né? 3, e é engraçado aqui, 3, você bota 1 no meio, eu não consigo, aqui ó, imagina que o nariz é um meio, o meu nariz é 1. É 7. Tá vendo? O 1 serve como espelho. O 1 ele serve como confirmação e como, tipo assim, o 1 serve geralmente como confirmação, né? Tipo assim, como trava ali, sabe? Então, tá ligado? O 3 também o 7 tá ligado com o 3. É muito louco isso porque tem muita neurologia envolvida, tem uma promessa ali, o Satoshi Nakamoto ele prometeu um negócio, prometeu assim, o objetivo dele, né? O objetivo dele era um objetivo transcendente, ele não, em nenhum momento ele trouxe para ele mesmo, sabe? Ele tem os bitcoins que ele minerou, mas nunca foram movimentados.
Isso quer dizer, se eles nunca foram movimentados, isso quer dizer que ele nunca usufruiu do poder que ele ganhou. O Satoshi Nakamoto, hoje em dia, eu acho que ele entrou faz um tempo para as pessoas mais ricas do planeta. Provavelmente, se ele nunca movimentar isso, ele vai ser a pessoa mais rica do planeta. Ele cada vez mais Num futuro distante, não sei quando. Mas o que acontece? Ele não usufruiu. Aí volta pro Ethereum. Vamos pegar o Ethereum que a Gabriela, a Gabriela tinha comentado, o Thiaguinho tinha comentado. O Ethereum tem rosto, e o Ethereum desde o começo teve o pessoal que aproveitou, como é que fala? Qual que é a palavra melhor? Que usou dos frutos ali, tipo assim, que eles não, vamos dizer, eles não estão errados. Eles não estão errados de usar o fruto do negócio que eles fizeram, sabe? Eles fizeram uma empresa, sabe? O Ethereum é uma empresa. O Ethereum é uma empresa. Não tem tanta filosofia por trás que não é o Bitcoin, né? Isso, o Ethereum é uma empresa, o Ethereum ele é só um proxy, o Ethereum é um proxy do que já existe. E nem compensa, porque, por exemplo, as coisas que o Ethereum, a Solana fazem, eles compensam para você fazer testes, que aí a gente chama de canário. Na época das minas de ouro, minas de pedra e tudo mais, o pessoal soltava um canário, eles chamam de canário nessa metáfora aí, mas solta um passarinho lá, um canário. Se o canário parar de piar, é porque tem gás na mina, você não pode entrar, senão você vai morrer. Tá ligado? Se ele voltar, se ele continuar piando, pode entrar, tá de boa, vão minerar. O Ethereum, a Solana e todas as outras criptomoedas servem como canário do Bitcoin. Porque o Bitcoin, ele é muito robusto. Para o português brasileiro mudar ali, vamos dizer, você tem que ter todo mundo tem que concordar. Isso já aconteceu alguns, isso a gente chama no Bitcoin de fork. Um fork é um consenso que, se eu e o Lucas discordar desse consenso, bifurca, eu e o Lucas ficamos com esse fork, que é o do passado, e toda a galera fica com o novo. Se eu e o Lucas estiver errado, a gente se ferra. Se essa galera, que pode ser todo mundo, todo o resto, que escolheu pegar o fork novo ali, tiver certa, eles vão se dar bem. O contrário também é válido. Então, assim, é um consenso. O Bitcoin, ele é magicamente justo. Ele tipo assim, é uma coisa maluca de justa. É maluca de justa. Ele é tripartido, tipo, ele tem uma gestão de poderes, é uma política descentralizada que ninguém controla. E aí, assim, no agronegócio, se você mexe no agronegócio, você mexe com o estômago das pessoas, né? Você mexe com comida. Zé, mas fala um negócio pra vocês. Cara, tipo assim, ó. Eu trabalho com uma tecnologia, né, biológicos, e faço uma comunicação no agro, voltada à parte técnica, não à parte de entretenimento. E aí, cara, assim como vocês, eu tenho muita paixão na tecnologia que eu falo, que é biológica. Mas só que como a gente vende produto ali direto no campo, a gente já adequou, vamos falar, a nossa linguagem ao meio do produtor. O que com certeza, e eu falo com total segurança para vocês e para quem quer que seja, até para o Satoshi, se quiser, quem trabalha com Bitcoin não adequou ainda, até porque não é o mercado existente. Normal, Exato. É o esperado. E nós três, o que a gente tá fazendo aqui? Isso. A gente tá desbravando. Isso. E aí, eu contextualizando. Aí, cara, porque envolve muita paixão, não é questão de outra coisa, acho que é muita paixão técnica. E aí eu vejo que assim, a gente poderia até falar sobre, na prática, o Bitcoin. Vamos falar do Bitcoin então, né? Como que a gente poderia começar a introduzir ele para a ponta, que é o mais importante, que é o produtor rural, ou grandes produtores. Como que a gente poderia fazer isso na prática, Lucas, hoje? Thiago, hoje, rapidinho, só deixa eu dar um oi. O cara que entrou agora, tem uma pessoa, eu não sei se ele tá ao vivo ainda aqui, o Lucas Viana. Acho que ele entrou e saiu. O Lucas Viana, ele tá assim com a Faria Lima, sabe? E assim, a gente tá... Porque assim, a Faria Lima, ela já está colocando um pé no Bitcoin, sabe? Sim. Mas o Lucas Viana... o Lucas Viana é um amigo meu pessoal, que eu fiz lá em São Carlos, na faculdade de engenharia de produção lá. Eu comecei e larguei, ele foi até o fim. E aí, eu não fui até o fim ali, mas aí ele acabou parando na Faria Lima lá, que é o que todo mundo faz quando faz engenharia de produção lá. Aí, o que acontece?
ele começou a entrar no mundo do Bitcoin e assim, a gente tá também buscando, do mesmo jeito no agro, na Faria Lima tem uma galera. Tem uma galera. A gente quer caçar o pessoal que faz diferença, que é o 0,1% ali, sabe? Se convenceu 10 pessoas, muda o Brasil, sabe? Convenceu 10 pessoas, muda o Brasil. E é isso que a gente quer fazer no agro também, sabe? Eu só falei dele ali porque, cara, é assim, sabe? A gente tá buscando mexer com essa galera. A gente não tá buscando mexer, por exemplo, você perguntou da ponta. O foco aqui não é a ponta, não. O foco aqui é 10 pessoas. 10 pessoas que vão ouvir a gente daqui 2 anos. E aí, Thiago, só queria adiantar uma coisa, mas depois o Lucas, por favor, detalhe isso com as coisas que você entende que eu não entendo. Essas pessoas, a maioria delas, por exemplo, provavelmente vai ter 3, 4 gente grande do agronegócio que vai ouvir por questão de princípio. Mas as outras 97, vamos pegar 100, né, pessoas, as outras 97 vão ouvir por desespero. Por quê? Você não falou de crédito? E se cortar seu crédito? Não, E mas se curar... é isso que eu tô falando. Eu acho que não precisa chegar a desespero. Na verdade, a Não, Faria não Lima... precisa, não precisa. Mas a maioria deixa pra última hora. Então, assim, o negócio que a gente tá fazendo, a gente tá criando um bot. A gente tá criando um bot salva-vidas, entendeu? A gente tá criando um bot salva-vidas. Quem quiser entra, pode entrar de última hora. O problema é deles. Tipo assim, quem quiser entrar de última hora, entre. Mas o que acontece? O agro, no Brasil, falando do Brasil, ele é um último suspiro da galera que tá falando, tipo assim, não, sabe? Não quero isso, eu não quero isso, sabe? Eu não quero o que vocês estão fazendo, não quero o que vocês estão fazendo. Os caras vão atrás financeiramente, eles vão cortar crédito, vão arrumar um jeito, entendeu? Então o que acontece? O Bitcoin é um mecanismo autoalimentado de financiamento paralelo. Então, o dia que cortarem as contas bancárias de todo mundo que um dia se pronunciou contra o governo atual ou o governo que vier, tanto faz, cara. Assim, na moral, direita e esquerda, um teatro. É um teatro, mas assim, de qualquer jeito, vamos dizer que existe direita e esquerda. Então vamos dizer que a galera que é contra o governo atual, os caras cortam tudo. Corta tudo, vamos dizer, sabe? Tipo assim, não, mas aí vai ferrar com o agronegócio, vai ferrar com a economia. Aí os caras falam, tô nem aí. Isso não é possível de acontecer? Isso já aconteceu várias vezes, aconteceu na Rússia. Cara, aconteceu muito pior na Rússia. Aconteceu 1000 vezes pior na Rússia. Os caras fizeram a grande fome na Rússia. Eles fizeram a grande fome na Rússia, fez um monte de gente morrer de fome. Por conta dos caras. Porque na fome, não, desculpa. Da Rússia, da Rússia também teve na China. Teve nos dois, na verdade. Teve a grande fome na Rússia e na China. Por conta de princípios malignos. Eles fizeram um monte de gente passar fome, ferraram com o agronegócio, porque eles queriam. Mas hoje, cara, a gente está ligado na democracia, né? Esse regime de governo, para você eleger um comandante, um presidente, você precisa convencer a maioria com mentiras. Então, tudo que está ligado a mentira, você pode ter certeza que não vai ter um bom resultado. Então, o Thiago perguntou aí, como que a gente vai fazer para utilizar isso agora como ponta, utilizar como medida de soluções de problema no agro? Cara, hoje em 2025, é que nem eu te falei, o importante é o agricultor, o pecuarista, o grande fazendeiro, pequeno, médio, independente de quem seja, compre e armazene, porque o sistema vai ruir. O sistema econômico do Brasil está chegando a um colapso, porque a gente vê cada vez mais a perda do poder de compra, a gente vê a dificuldade de conseguir crédito. Pô, a gente vê aí, por exemplo, fui com meu pai esses dias falar lá no banco, ele, para pegar um dinheiro, um dinheiro, assim, seja uma quantia razoável, 100 mil, ele precisa deixar um imóvel de garantia de pelo menos 500 mil. Então, cada vez mais está dificultando o crédito do produtor rural. Cara, como que uma pessoa pensa em tocar suas operações com um sistema que não pensa nem um pouco no produtor? Aí a gente, por exemplo, eu estava esse tempo atrás lá na Satisconf, até não consegui trombar o Zé, que ele foi no outro dia. Tá. Você foi no outro dia. O Alan Churan, ele é o fundador da Educa Real, ele ensina muito sobre Bitcoin. E aí ele falou para mim, pô, tem um fazendeiro aqui do Paraguai que comprou 10 Bitcoins e deixou para o filho dele gerenciar. Porque ele entendeu todas as características que o Bitcoin carrega como soberania para o produtor. Então, resumindo, o mais importante é que o produtor aproveite a oportunidade de comprar barato. 87 mil dólares a unidade do Bitcoin está muito barata. É menos de 0,1 milhão. Exatamente, cara. Daqui 5 para 10 anos, você vai lembrar que você teve a chance de comprar por menos de 0,1 milhão. 0,1 milhão, velho.
É muito Você tem a pouco. oportunidade, cara, de comprar e ver uma unidade de Bitcoin chegar a 10 milhões de dólares daqui a um tempo. E aí você vai poder fazer a conversão em fiat para tocar qualquer operação que você quiser. Comprar terra, comprar maquinário, pagar a mão de obra da sua fazenda. E isso vai na contramão do sistema que está existindo para acabar com você. Eles não estão nem aí com você. E o que, que adianta você ficar protestando? O que, que adianta você ficar reclamando? Nada. Aí entra na filosofia do Olavo de Carvalho. Não fique tentando mudar o sistema. Faça o seu próprio sistema. Satoshi Nakamoto veio com o mundo descentralizado e te estendeu a mão e falou: a solução financeira da sua vida está aqui, mas eu preciso que você estude. Aí entra a questão de autocustódia, de você ser dono do seu próprio dinheiro, entender como funciona, porque o Bitcoin, como você falou aí, Vitão, ele é conservador como Jesus Cristo. Ele entrega para você a liberdade real. Hoje a gente tem É a seu, é oportunidade. seu. É Como é que seu. fala? Por exemplo, na Bíblia, a tese de tudo ali na espiritualidade, não é só na Bíblia, não, em todos os cantos do mundo, é soberania. Você Exato. é dono de você mesmo. Então, E assim, por que que... como é que você vai fazer isso sem um dinheiro que não é seu? Inclusive, você tinha comentado, Lucas, a Marina Mamed, ela perguntou: consigo fazer transações de compra e venda de gado com Bitcoin? Me chama, que meu pai tem gado e eu aceito Bitcoin. Então, assim, é basicamente assim, ó. Tem alguém que aceita, que tem gado e que aceita Bitcoin? Consegue. Você vai mandar Bitcoin pro cara, não vai pagar nada pra ninguém de transação, ninguém nunca vai ficar sabendo, é impossível alguém saber um negócio desse. Aí, quando você troca Bitcoin por serviço ou por algum produto, cara, não tem como ficar sabendo, porque não tem nota, não tem nada, sabe? Inclusive tem um negócio que o pessoal usa bastante para introduzir esse assunto, que é um aplicativo que chama Wallet of Satoshi, que é a segunda camada do Bitcoin, que é para transações pequenas. Mas, por exemplo, para comprar gado, inclusive eu estou falando com o deputado federal o Eros Biondini, que ele começou com esse assunto, e agora eu estou continuando lá na Serra da Canastra. Lá na Serra da Canastra tem bastante produtor independente, sabe? Uma galera da hora lá. Se eu encontrar dois vizinhos, por exemplo, meu pai tem uma fazenda lá, meu pai tem gado. Se eu encontrar um vizinho que quer comprar o gado dele, se esse vizinho tiver Bitcoin, no caso, eu imagino que o Eros tenha, e o Eros não é vizinho de porta dele, mas é vizinho da região. Se o Eros tem Bitcoin e eu tenho gado e ele quer gado, eu mando Bitcoin para ele e ele me dá o gado. Acabou. 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 Não tem imposto. Não tem como rastrear isso. Não tem nada. Não tem nada. É tudo. Tipo assim, o dinheiro, o negócio é nosso, sabe? Tipo assim, não tem nada. Não tem meio. O Bitcoin foi feito para isso. O Bitcoin foi feito, o pessoal chama de P2P hoje em dia, só que no P2P, você acaba, o jeito mais convencional de falar do P2P, tem que ter um cara no meio, que eles chamam, eles deram até uma profissão para esse cara, P2P. A profissão P2P de Bitcoin hoje em dia serve como se fosse uma corretora. Mas não é esse o intuito. O intuito é, o Lucas tem Bitcoin e eu tenho 10 cabeças de gado. Eu não quero mais as 10 cabeças de gado, eu quero Bitcoin. Por quê? Porque eu quero, sei lá, eu vou viajar, eu preciso de liquidez, eu não quero os 10 cabeças de gado. Eu quero manter as outras, sei lá, 100 cabeças, mas eu não quero mais 10. Exato. A gente faz um negócio, ele, Pô, ele manda Bitcoin e eu mando o gado pra ele. Acabou. Eu exato. acho que tá simples, cara. Eu perguntei porque eu acho que tá muito simples, na verdade. Finalizado. Acho que só que o pessoal só não usa muito porque não tem ninguém que não fazia isso, né? Agora tem, né? Que nem o perfil do Lucas aí, Bitcoin no campo. Achei muito legal o assunto. E eu acho que assim, ó, tudo que o produtor faz é pensando em sustentabilidade. E sustentabilidade financeira, no Brasil, né? Falando do Brasil, financeira, ambiental, principalmente essas duas, tá? Existe uma tríade, mas principalmente essas duas. E aí o financeiro acaba sendo uma porta de entrada muito mais fácil e rápida, porque é o que eu vejo no dia a dia. Então, se o Bitcoin tem, como o Zé já me mostrou várias vezes, a questão de, cara, porcentagem de ganho durante o ano muito maior do que qualquer outro investimento, a conta fica fácil, até porque isso já se Corrigindo, acontece hoje. Thiaguinho, só deixa eu fazer uma correção. É. Essa é uma coisa que o Lucas também entende bastante. Quando você aprofunda no assunto da economia, não é nem ganho, é menos perda. Porque, na Não, que verdade, acaba sendo um ganho, todo né? o sistema está Acaba fazendo você sendo ganho. perder.
O Bitcoin faz você perder menos ou, às vezes, ganhar. Por quê? Porque ele é um bot salva-vidas. Você tá no Titanic, se você ficar dentro do Titanic, você só perde. Você vai morrer, vai perder o que Mas que tem tudo lá. certo, é igual Agora, se eu. você pegar seus pertences e entrar dentro do bot, você perde Perde menos. menos. Você perde menos. Então, assim, o Bitcoin, ele às vezes, dependendo do momento ali, ele te dá. Você acaba ganhando coisas, né? Tipo, ganhando, sei lá, ganhando coisas a mais. Ó, Só que você já perdeu acontece, a a venda maior parte já. do tempo O ele faz você produtor já perder mandou. menos. Entendeu? Quê? Que é ganho. Que você falar isso, ele vai fazer que você, ó, É, que é ganho. Que nem, ó, eu trabalho com controle de pragas. O cara que trabalha com nutrição, ele vai lá, põe o produto dele no solo e fala assim, ó, você produziu X sacas a mais ou X toneladas a mais. Eu não. Eu matei a praga, que é a mesma coisa, eu matei a praga, ó, você deixou de perder tantos a mais. O racional é isso, do pragas também. e E aí você aí, codifica em quanto? Você codifica em sacas, né? Só que no depende da final você. cultura, né? Mas eu falo assim, você codifica em sacas. Aí qual que é a nossa tese principal aqui? A partir de quantificar em sacas, sacas é um número real. Sacas é um É. número real, porque envolve a realidade, envolve a terra, envolve o mundo real. Aham. Envolve Então, o beleza, trabalho por continue trás usando daquilo. sacas. Agora, se você começar, ou você continuar usando real, e agora até dólar, porque o dólar está começando a. O Trump está prometendo matar o dólar para industrializar os Estados Unidos, então o dólar também está começando. Então, assim, se você continuar convertendo sacas em real ou até dólar para quantificar o seu lucro, você vai se ferrar. Agora, se você quantificar sacas em Bitcoin, e depois, por curiosidade, quantificar em dólar ou real, só para ver o tanto que você está. O tanto que você está ganhando a mais do resto da galera que não está usando Bitcoin como quantia, como unidade de conta, O ganho é muito tipo assim, menor, né? daqui 5 anos, você vai sentir a porrada. Você vai falar assim, aí você vai fazer a conversão daqui 5 anos, né, nesse período de tempo. Você vai falar assim, ó, você vai ver, a galera que ficou quantificando sacas em real ou dólar vai estar muito, mas muito atrás de você que quantificou em Bitcoin primeiramente. Por quê? Porque o Bitcoin, mesmo que ele esteja volátil em dólar, sabe? Só que assim, ele reflete melhor a realidade do que o real e o dólar. Entendeu? Porque é um negócio que envolve a liquidez global, o tanto que eles imprimem dinheiro. O dinheiro é infinito. O dólar e o real é infinito. Eles colocam quantos eles quiserem. Eles apertam um botão, tem mais real, tem mais dólar. Isto Sabe vai como? contra a lei básica da economia, que é a É, escassez gera valor. é. Para você ter E lei algo é lei. valoroso Lei é girando, lei. Está não escrito nos Dez pode. Mandamentos que a lei nunca vai mudar. Então, se Então, eles é fazem uma exatamente lei que isso. muda, não é lei. Simplesmente não é lei. O Bitcoin é uma lei que não muda. Então é lei. Ah, e é legal assim, porque quando a gente fala sobre as características positivas do Bitcoin, a gente vai se fascinando cada vez mais, porque ele vai se conectando com estudos contemporâneos, estudos arcaicos. Por exemplo, as pessoas não vão se atentar para o Bitcoin agora. A oportunidade que a gente tem é de ter vantagem sobre elas, porque elas são escravas pela própria natureza. Uma pequena porcentagem do mundo acorda. Sócrates já dizia isso. O ser humano é escravo pela própria natureza. Platão já dizia sobre a teoria da caverna. As pessoas olham o mundo no escuro, como se fosse a parede, e várias ilusões pintadas. E elas acreditam naquilo. Aí se conecta com pão e circo. É muito fácil você manipular as pessoas. Você manipula através de apostas, você manipula através de uma anestesia, que faz com que elas continuem escravas. A nossa oportunidade hoje é estudar essa tecnologia para que no futuro a gente consiga tirar vantagem disso, não de uma forma injusta, porque a gente está correndo atrás, se desenvolver, buscar soluções, existe um trabalho real por trás. Aí também se conecta com o real, que ele é impresso ilimitadamente do nada, não tem lastro. Que aí se conecta também com o Gold Standard, 1971, presidente Nixon dos Estados Unidos acabando com o lastro do dólar em ouro. Não tem mais aquela questão de deixar a garantia do ouro nos cofres públicos para imprimir mais dólar. Aí entra aquela teoria de você ir contra a economia austríaca, que é a economia real que deve ser aplicada. Não sei se todos já se interagiram no assunto da escola austríaca de economia, mas ela ensina que o Estado não deve intervir na escolha dos indivíduos quando a questão é dinheiro. Então, ela acredita que o mercado deve fluir naturalmente, sem interferência estatal. Aí o Bitcoin vai e mostra isso.
ele vai se valorizar com o tempo por causa da escassez, e você vai poder fazer uma transação de pessoa para pessoa sem interferência de autoridade central, sem o banco travando a sua operação, a sua transação. Do jeito Por que sempre exemplo, foi. Do do jeito jeito que que sempre sempre foi. Tipo, Luscão, você falou do lembra Gold do Luscão? Standard, o Thiaguinho, eu não sei se ele tá ligado nisso aí. Thiaguinho, resumindo a história, 1930, 20, alguma coisa assim. Antes disso, 44. não, mas acho que era 20, alguma coisa assim, que era uma onça era $20. Um negócio assim. Uma onça de ouro Exato. era $20. Nessa época, que foi 1800 para 1900, sabe, um século inteiro ali, foi a época do Gold Standard, que é o padrão ouro. Nessa época, cara, aquilo era dinheiro. Era dinheiro de verdade. Era dinheiro. Por isso que a humanidade prosperou. Porque realmente era dinheiro. Por quê? O ouro está ligado com a realidade. O ouro é escasso pela própria natureza. O ouro é um dos melhores dinheiros que nós podemos ter. Quando a gente fala dinheiro, ele tem que ter certas características. Essas características, o ouro sempre foi o melhor. Divisível, sabe, escasso, é um monte de coisa ali. Não vou aprofundar esse assunto, mas assim, ele tem essas características. A partir de 1920, alguma data lá, o que eles fizeram? Fizeram o primeiro golpe. Que incrivelmente, coincidentemente, o pessoal fala de uma teoria da conspiração, que foi na época do Titanic. No Titanic, coincidentemente, tinha uns tinha uma galera da época que tinha muita grana mesmo, a galera que mandava no mundo, tinha uma galera naquele navio que era contra a ideia da fundação do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, que é o que manda no mundo hoje em dia. Aí, cara, essa é uma teoria da conspiração, né? Que a galera fala. Mas aí o que acontece? Naquela época, mais ou menos 1920, mais ou menos, aquela década ali, estava sendo discutido para ter o Banco Central. Quando eles conseguiram aprovar essa ideia, né, que poucas pessoas aprovaram, né, eles conseguiram fazer o primeiro golpe, que era, antes era uma onça para cada, uma onça de ouro, uma onça de ouro para cada $20, aí eles cortaram para 1/3. Então, basicamente, eles roubaram 2/3 da população, só que estendeu esse roubo durante os próximos anos. Eles fizeram um roubo que ia se apresentar no futuro. Então, durante as próximas décadas, esse roubo ia se apresentar como inflação. Coincidentemente, teve a crise de 29. Coincidentemente. Né? Coincidentemente, né? É coincidência. Não, mas a crise de 29 foi os especuladores, não sei o quê. Não, é coincidência, né? Porque a tese da escola austríaca é que a inflação demora para se apresentar. Primeiro o galera dá o golpe, primeiro tem a inflação real, que é a impressão de dinheiro, que é o golpe ali. Depois o negócio se apresenta nos produtos. Aí dá o problema. Só que em 1971 foi o último golpe. Que aí ferrou com tudo. Os caras simplesmente colocaram o padrão para 0 ouro. Simplesmente. Sabe quanto que eles precisaram a partir de 1971 para imprimir $1? Imprimir? Nada. Zero. Aí o nome que eles dão hoje em dia de zoeira é dinheiro baseado, lastreado em confiança em honestidade de político. Dinheiro lastreado em honestidade de político. Porque isso. entra naquela questão. Desde 1931, o mundo é regido por isso. Acabou com tudo. Ferrou com tudo. Mas, só assim, que cara, demora. O problema demora pra se e apresentar. tem que ter uma narrativa muito boa pra você, cara, colocar. Porque quando eu falo assim, ó, hoje, principalmente o Brasil, que tem um mercado que lidera muito, que é o agronegócio, que é responsável por mais de 25% do PIB. E tem muito líder mesmo que eu falo assim, local, cara que é do agro, mas acaba sendo político, cara do agro. Cara, uma usina, ela tem 10 mil funcionários. Então o líder de uma usina, ele é muito líder na região que ele mora. Real. É uma economia real. Líder Isso é real. E aí, por exemplo, algo bom como o Bitcoin, por exemplo, tem que chegar nesses caras. E esses caras, para você convencer eles, cara, é um mercado muito conservador. E eu acho que só falta, por exemplo, essa conversa aqui, eu te falo com total segurança. Eu apostaria que o cara não estaria mais aqui. Exatamente. Não estaria. Falo com total honestidade, até porque é algo que eu acho que tem que chegar no produtor, só que existe um molde.
até do meu trabalho, que o pessoal já sabe o que é biológico, já usa. Mas se eu lançar um produto e eu não tiver uma conversa nesses moldes que eu tô falando, irmão, esquece. Então, assim, ó, eu acho que o que falta, porque esse racional, o pessoal tem o mesmo racional, o produtor, com terra. Tem um monte de fazenda que o cara compra, cara, eu tô produzindo mal, mas a minha terra já valorizou 10 vezes. Minha terra já valorizou 5 vezes. Eu já escutei isso de cliente. Tipo, o Só que cara aí, já. É, você já É aí escutou, que né, Lucas? tá. Não valorizou que 5 vezes, não. Se ele corrigir pela Não. inflação, não Sim, valorizou nem não. um ponto Na cinco. inflação a gente não ganha nada. A inflação a gente tá perdendo pra tudo, né? Então acabou. Não, então é isso. Então Sim, sim. acabou, acabou. Você É. acabou de falar o que a gente precisa falar. Essa é a tese principal. Isso. 90, ó, mais, assim, ó, 80%. 80% da galera que vai ouvir o que a gente está falando hoje em dia, que a gente está começando agora, vai reagir no desespero. Porque é assim que o ser humano faz. O ser humano, ele costuma, a maioria, reage no desespero. Mas uns 20% vai acabar ouvindo a gente, e essa é a tese principal. Meu irmão, você acha que está ganhando dinheiro. Você não está ganhando dinheiro. Por quê? Aí a gente mostra por quê. Aí é basicamente isso. Corrigindo pela inflação real, que é a realidade das coisas, é a realidade. Aquela IPCA, CPI dos Estados Unidos, nos Estados Unidos chamam de CPI. CPI, né? É uma mentira. Assim, eles, a, a medida de inflação, ela é uma cesta de ativos. Essa cesta muda toda hora. Por quê? Porque é o que convém. Se eles quiserem que a inflação seja maior ou menor, por conveniência, vai ser maior ou menor, sabe? Porque eles mandam o negócio ali, sabe? Então, assim, e outra, é relativo. Se eu como só carne, a minha inflação é diferente da sua. Então, assim, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí para aquela medida de inflação. Por quê? Porque o meu custo de alimentação tá muito maior que o seu. Entendeu? cara, Então, assim, é legal falar não, disso. não funciona. Não funciona. O que funciona para todo mundo como padrão é imprimir o dinheiro, começou a inflação. Ela não foi apresentada ainda, mas ela começou. Aí é que tá. Aí é o único gráfico que a galera mais usa aqui, que é o M2 daquela moeda, o M2 do real, o M2 M2 do global. dólar. E esse é o principal gráfico que a gente vai mostrar para essa galera aí, ô Thiaguinho. Só que essa galera é o 20% que vai ouvir a gente. É pouca gente que vai ouvir a gente antes de se ferrar. Olha a minha mãe entrando aí. Aí, ó. Equivalente ao número da inflação. O nego acredita que o IPCA é o real Não, 6% ao ano, mas não é. a maioria não vai ouvir. A maioria não vai ouvir. Maioria, é a maioria, sabe? Só que tem uma minoria. É aí que tá. Qual que é um sinônimo para minoria? Remanescente. O remanescente é a minoria. Se você começa 3 anos antes da maioria, você vira rei. Então, assim, É o o beber água limpa, remanescente é cara. o que está escrito no Apocalipse. Quem começa antes, quando você pega juros compostos, quem começa antes ganha uma vantagem inestimável. Assim, não tem comparação. É o juro composto, como é que chama? É aquela música lá, Winners Take It All. Mano, quem começa antes, quem ouvir antes, por questão de princípios, e não no desespero, vai dominar. E essa que é a tese principal espiritual, que é quem ouvir antes e agir. Ouvir não é. Eu não sei se ouvir é a mesma coisa que escutar, mas É. assim, ouvir Escutar. seria Sempre agir. escutar. Você, É, o escutar. você ouve, você escuta, aí você ouve, aí você tem que agir. Quem agir primeiro vai engolir o agronegócio da América Latina. Não é do Cara, é Brasil, não, legal da América falar Latina e disso, também do Paulo. mundo. Falar pra você, Entendeu? porque Fala aí, Lucas. como você falou aí de agir antes, tomar atitude antes das pessoas que vão entender realmente o que está acontecendo, eu falo sobre credibilidade. É muito difícil uma pessoa receitar alguém que ainda não tem tanto resultado. Por exemplo, eu não sou um grande produtor, eu me considero um pequeno produtor, só que eu tenho total convicção naquilo que eu estou estudando. Eu acredito muito no Bitcoin. Então, de todos os dias que eu venho estudando, venho me desenvolvendo, criando conexões com tais raciocínios e formando um conceito lógico, eu afirmo de pé junto que a salvação financeira é isso. E a gente vai ver isso no longo prazo. Mas assim, sabe aquela questão de você acreditar tanto nesse propósito a ponto de botar sua cara ali e divulgar o seu pensamento? Mesmo que você não tenha resultados agora, é a chamada fé, né?
Você viver como se você já tivesse, mesmo que você não estivesse tocando naquilo. Então eu acredito muito Só nisso. dá para E a servir um gente, mestre. Só dá exatamente, a para gente, servir um mestre. Ou é Jesus ou é Mamon. Se você Hum. escolher servir os dois, você divide a atenção e você vai acabar servindo mais a Mamon. Então, Mamon seria o exatamente. dinheiro, que é você ir atrás do puro lucro, lucro acima de lucro, 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 ou servir o que é certo e lucrar com o que é certo. Aí seria servir a Jesus. Essa é a diferença aí, sabe? Exato. E aí, vamos falar aí do mundo do Thiago. Quando você vai na comercialização dos seus insumos, você faz no ecossistema da cana e você vai negociar o seu produto, por exemplo. Vamos falar sobre transação interbancária mundial. Vamos supor que você vai começar a comercializar e mandar produto lá para a China. Você, no sistema tradicional, por exemplo, de telecomunicação interbancária mundial, cara, você vai ter um problema gigantesco, mas que já está estruturado no psicológico do cidadão acreditar que aquilo é normal. Vamos supor, estou mandando lá 100 milhões em insumos. Cara, você vai demorar dias para receber a sua transação, o seu pagamento. Você vai deixar ele pela metade no rastro dos políticos, do imposto sobre operação financeira, dos banqueiros, das instituições. E aí, isso está conectado e ligado com aquilo que a gente falou sobre a. Como que eu posso dizer para você? A capacidade de trazer soberania, porque você, através da transação de pessoa para pessoa, você vai receber em poucos minutos, você vai eliminar intermediários, você vai melhorar a sua saúde psicológica por conta dos seus ganhos e você vai acabar resolvendo todos os seus problemas em questões financeiras, psicológicas e resolver tudo isso que você precisa com o Bitcoin. Só que nem a gente falou, quem que vai acreditar nisso agora? As pessoas vão colocar empecilhos. Pô, tem taxas alfandegárias. Exato, não tem como negligenciar isso. Não vamos ignorar os fatos. Então a gente precisa desenvolver técnicas e modos para resolver esses problemas. Ah, aqui o grande produtor. Como é que eu vou falar para ele transacionar seu Bitcoin e me pagar, sendo que isso nem é popular ainda no momento? Pô, a sua oportunidade é de pelo menos ter agora nesse momento. Então, a característica que a gente mais pontua é aproveite a oportunidade nesse momento, porque você vai ver que ele é o ativo mais conservador de todos. Foi implantado na nossa consciência que conservadorismo de verdade é deixar o nosso real parado no banco. Mesmo que ele está lá parado e não oscile como o Bitcoin, ele está perdendo poder de modo invisível. A inflação que a gente está falando sobre a expansão da base monetária, ela não é divulgada realmente de uma forma educacional convicta. As pessoas acreditam que a inflação é só aumento de preço. Não, aumento de preço é consequência da inflação. A gente está falando de expansão da base monetária, impressão ilimitada de dinheiro, falta de honestidade de políticos e banqueiros. Então, cara, só que é um negócio, a gente tem que cada vez mais falar aqui, criar mais lives sobre essas, fazer mais contatos, criar mais reuniões, fazer network, levar para o pessoal do agro com o Bitcoin, conectar os Bitcoiners com os agricultores, fazer essa Mostrar conexão os sólida, números, né, ô Lucas? Tem que mostrar os mostrar os números, números. cara. Porque, ô, Eu acho que Thiago, é isso, é cara. Acho que é loucura só isso, mostrar cara. os números. Eu acho que assim, Tá ó, na tá Bíblia aí. muito simples. Na minha opinião, tá bem simples, cara. Tá, Se eu ô, fizer Thiago, um mas tá simples pra evento, fazer uma você. Os palestra caras com querem ver número, irmão, números. é número. Ó, o ano que vem, 2026, vai ter o evento AgraBio Experience, onde a gente vai ter grandes nomes lá. E é uma pauta, até falei pro Zé, falei, cara, eu quero, porque a gente quer fazer coisa diferente. Esse assunto eu quero que esteja no evento. Eu tenho certeza, irmão. Eu já vi uma apresentação de Bitcoin pra mim, o cara tentou vender pra mim e eu achei super legal. Que dia é isso, Mostrando, Thiago? Que dia é isso? Eu nem sabia vai que dia ser, que é isso. não, a gente tá definindo a data, vai ser próximo da Não, mais ou AgriShow menos. ali, pós. Ah, mais Ah, ou menos vai ter tudo. pós, Ó, gente, mas a é pós. AgriShow vai ser um ponto de inflexão. Vai ser um É, ponto de inflexão. A lá pra AgriShow aqui junho, de Ribeirão vai julho. ser muito. Junho, julho, acho que é um bom mês. Mas assim, se mostrar desvalorização em relação à inflação, cara, e pegar isso, correlacionar com terra, que em relação à valorização da terra, que vai ser muito menor, que vai ser boa, mas vai ser muito menor em relação a Bitcoin, pelo que eu já vi, e eu entendo pouco, mas pelo que eu já vi já é muito além. Cara, isso aí, se apresentar para 20, cara, no mínimo dois vai querer falar com vocês, com alguém Mas do é que é Bitcoin. louco, Exato. Thiago. Não é só valorização, cara. O que o Lucas falou Não, não, eu agora tô é falando Essa é genial, outra cara. eu tô questão. falando É a discurso. transação.
É, eu tô falando Transação, discurso cara. pronto. Transação é uma coisa maluca. Quando você começa a entrar no mundo Bitcoin, você vê que qualquer transação grande nunca vai compensar você fazer fora do Bitcoin. Porque o Thiago, Bitcoin, ele foi feito para isso. O Bitcoin Ó, foi feito inclusive para tem uma a dor no camada agro, principal do Bitcoin. uma Oi? dor no agro muito grande é a questão de sucessão familiar, que você vai pagar um imposto gigantesco, né? A ITRB, se eu não me Bitcoin é engano. perfeito para isso. É Bitcoin é ITMCD, perfeito eu para isso. esqueci o nome do imposto. Mas sabe eu acho como que é que... Inclusive, eu tô 8%. na primeira turma. Eu tô na primeira turma do Lex Bitcoin, que é um curso que o Renato Amoedo Nadir Rodrigues, que é o mais conhecido como Renato 38, junto com o. Como é que ele chama? O Guilherme Bandeira. O Guilherme Bandeira, ele é o heading de Bitcoin. Tipo assim, ele é o cara que direcionou o Bitcoin na prática, mas o 38 é o cara que fez na teoria. O 38 ele é uma referência teórica da América Latina. Uhum. É, na Melius. A Melius é a primeira Eu unicórnio conheço a Melis. do Brasil. Primeira que Diego foi valer Coy. US$ 1 bilhão. O Guilherme Bandeira foi chamado para ser o cara que ele está trabalhando lá hoje em dia, que é o cara que está falando tudo de Bitcoin lá. O que a Melius fez? Simples, coisa simples. Começou a trocar aos poucos os dólares e os reais do caixa da empresa em Bitcoin. Simples. Não, sei, não tem muito segredo ali, sabe? Quer dizer, tem segredo na hora de aplicar uma coisa ou outra ali, sabe? Mas assim, publicamente, tem várias vantagens, né? Mas quem fez isso foi o Guilherme Bandeira. Aí juntou o Guilherme Bandeira e o Renato 38, então fizeram o curso Lex Bitcoin. O que o Lex Bitcoin fala? Fala sobre como usar as camadas do Bitcoin, que é um protocolo, que é tipo um idioma. É um idioma, vamos dizer que é um idioma ali. Código É um Morse. consenso. Como usar aquele protocolo para você ter jurisdição, não é nem o financeiro, não é nem a parte financeira, é a parte jurídica descentralizada, independente do governo. O que é basicamente isso? Fazer contratos, cláusulas de contratos automáticas. Você não precisa de juiz. Você, assim, ó, um juiz aliado com o governo que é seu inimigo, não vai conseguir fazer nada relacionado ao seu contrato com o cara que você está negociando. Nada. É a Quem é chance que de vai ser o você seu se juiz? desconectar, cara. Isso que é legal. Você Quem, tá indo no quem é que caminho vai ser o seu oposto. juiz? Quem você escolher. Quem você escolher é o seu juiz. Aí é isso que é o curso Lex. E aí, ô Tiaguinho, você falou dessa palestra aí, cara, é, olha, além da parte de valorização, na transferência que o Lucas tinha falado, o Bitcoin ele foi feito, a primeira camada do Bitcoin, né, que é a parte principal ali, ela foi feita para substituir o Swift. O que é o Swift? É quando, no final do mês, no final da semana, no final do dia, depende do momento ali, é quando o Brasil soma todas as transações internas e, por exemplo, a Rússia soma todas as transações internas. Aí eles fazem. Acho que travou aqui. Acho que travou. É quando a Rússia e o Brasil somam todas as transações internas e no final da semana, do dia, eles fazem a compensação. Então, 1 bilhão a mais para um, 10 bilhões a mais para o outro, entendeu? Tipo assim, é a soma final entre países. O Bitcoin foi feito para isso. Uhum. Então, o Bitcoin ele é feito para fazer transações gigantes ficarem baratas. Ô, Thiaguinho, Se essas vocês transações dois, gigantes ficarem baratas. Oi, travou? você não gostaria de, por exemplo, mandar 1 bilhão lá para a Rússia, 1 bilhão para o Japão e pagar US$ 10 de taxa? Sim. É isso que é louco. É Por isso isso que que, eu tô achando. Thiago. Não, por isso que eu tô O achando que é agro muito manda. fácil, velho. É só envelopar o discurso melhor, não ficar falando de Satoshi pros caras. Vocês vão, Tem que vocês falar a vão. linguagem deles. Tem que falar a É, linguagem deles. aí depois, tipo Dinheiro. assim, pra entrar. Porque depois, naturalmente, pelo perfil, o cara vai pra aprofundar no assunto. E aí, cara, Exatamente. aí é transações bilionárias mesmo. É Mas porque vai, ô, Tiaguinho, envolve bolsa é de questão de valores. serviço. Isso aqui que está acontecendo nessa live aqui é uma criação de uma nova empresa, de um serviço, porque essa galera não vai querer estudar. É isso que acontece no final Eu das queria contas. vender isso Eles vão aí. querer.
Te falar a verdade, Porque, ó, vamos lá. vender isso aí. Se o cara. Então, vamos lá, ó. O cara faz uma transação anual de 10 milhões de dólares. E aí a gente vira para ele e fala assim, ó. A sua transação anual de 10 milhões de dólares custa para você 200 mil dólares. Aí a gente vira para ele e fala assim, basicamente, resumidamente, fala assim para ele. A sua transação de 200 mil dólares agora vai custar 200 dólares. É. Aí sabe sabe quando que a gente cobra para ele? Quanto que a gente cobra para fazer isso para ele? O que a gente quiser. Mas tem outra coisa. Por exemplo, o Brasil, Porra, velho. o Brasil, ele é O negócio é 200 dependente. mil dólares para 200 dólares. É o que a gente quiser, pô. Porque o cara ele vai precisar de uma ajuda. A gente vai dar ajuda para ele. A ajuda pode ser um curso, uma consultoria, ou a gente pode fazer um serviço. O serviço é caro, a consultoria é um pouco mais barata e o curso é mais barato ainda. Quanto? Não sei. Não sei, Não, vocês a que definem. mudança de mercado, ó. O Brasil tem uma dependência gigantesca de fertilizante, né? É uma coisa que a gente não é independente hoje, é fertilizante. Então, por isso que Rússia e Ucrânia guerreando, isso faz uma loucura nos preços pro fertilizante no produtor final, no cliente final. Cara, E é o que você faz, né, imagina. Thiago? É o que você faz, é o Não, que você mexe, não é? não, eu trabalho com Não, mas biológico, fungo, bactéria. Eu só acompanho porque o cliente é o mesmo. Mas eu tenho uma fábrica de inseto. A gente produz inseto e aplica na lavoura para controlar a praga. Mas, ó, imagina, por exemplo, eu não entendo nada, foi mal aí. Eu achei que era isso, mas não, a não tem nada a ver, eu não empresa, entendo nada. os caras trazem os fertilizantes, né, da Europa, e o cara vai lá, cara, semana passada tava, vou chutar um preço zoado aqui, mas só pra você ter uma base, $1, na outra semana tava 10, tá? Porque teve uma escassez, frete marítimo aumentou. Se a gente tem uma moeda igual o Bitcoin, por exemplo, que ela não é independente, no sentido que vocês falaram. Tem a questão do imposto zero, reduzido, praticamente. Cara, por que o cara não negocia direto lá com os caras da Ucrânia e da Rússia, né? Trava o preço dele no ano, paga em Bitcoin. Cara, isso muda o mercado inteiro. Muda o mercado inteiro. Inteiro. Coisa básica. Só aí, meu amigo, isso aí já é bilhões de reais, cara. Esse Exatamente. mercado são bilhões de reais. Bilhões, bilhões, bilhões. A gente não pode falar, Thiago, que a gente vai eliminar todas as taxas, 100%. Porque o Não, mas vai Estado ele diminuir é demais, autoritário. diminui demais. O Estado ele é autoritário. Ele parte daquele princípio de controle. Então, dane-se. Ele quer a parte dele. Só que, quando a gente parte para esse mundo tecnológico, esse ecossistema descentralizado, a gente vai derrubar aí 90% de taxa. Paga os 10% lá, porque a gente está falando do Brasil, porque é extremamente abusador. Ele abusa demais do produtor, do empreendedor. Agora, outros países têm taxas bem menores. Por exemplo, Paraguai é 8% para o CLT ou para o empreendedor trabalhar. É. Aqui é 27,5%. Então, a gente considera que o problema maior, a gente já tira do radar, que é pagar esse absurdo de taxa. A gente praticamente trabalha só para eles. E é essa a nossa revolta. A gente só consegue resolver esses problemas quando a gente coloca essa indignação na nossa cabeça. Pô, eu não vou ser explorado dessa maneira. Você trabalha, eu trabalho, o Vitão trabalha, pô. Meu pai me colocou para trabalhar desde criança. Eu sei o valor do meu trabalho. Eu nunca ganhei as coisas de mão beijada. Agora eu vou deixar um político safado dizer quanto vale o meu suor? Pelo amor de Deus, cara. Aí, vamos supor, eles implantam CBDC, Central Bank Digital Currency, moeda digital do Banco Central. Cara, os caras vão 2030. 2030, tá marcado, hein? implementar o controle em você até como que você anda dentro de casa, o que você veste, o que você come. Os caras taxam até o sol, né, velho? Os caras querem taxar o sol, pô, pelo amor de Deus, velho. Aí a gente entra nessa questão de soberania. Quando a gente mostrar para os grandes fazendeiros que a gente tem uma possibilidade de fazer uma revolução silenciosa, sem perder tempo, com uma arma que não tem eficiência nenhuma, e a gente mostrar o Bitcoin como uma ferramenta eficiente, eles vão falar, caramba, venci o sistema. Aí vamos lá, nós temos aquela capacidade de criar vínculo com eles e trazer soluções verdadeiras. A gente não está ali para extorquir ninguém, igual o Estado faz. A gente está explicando para eles, pô, vem por esse caminho que vocês vão se dar muito bem. Aí vamos supor, acontece igual o Plano Collor, 1990, confisca de dinheiro das poupanças das pessoas. Cara, isso aí foi a coisa mais imoral do Brasil. Meu pai falou que viu pessoas trabalhando na safra de café
guardando seu dinheiro na poupança e vendo o saldo deles desaparecer. O que isso resultou? Pessoas ceifando sua vida. Porque não conseguiram ver o esforço delas sendo jogado no ralo. E aí, como que você vai confiar nisso? Hoje a gente está... Muita gente se matou, né, cara? Muita gente... Toda vez que eu pergunto pra alguém, muita gente fala, eu conheço alguém que se matou. Mano, isso é absurdo, cara. Tipo assim, os caras conseguem matar um monte de gente. Tipo assim, só com... Sabe? Cara, você Uma vai canetada. dar a chave da sua casa pra alguém que já invadiu ela uma vez? Não tem condição da gente ficar parado e observar o circo pegar fogo. Não, e vai ser pior, ô Lucas. Vai ser pior, velho. 2030, pelo que os caras estão falando pra 2030, isso não é. Assim, ó, a Agenda 2030, há uns, sei lá quantos anos atrás, era conspiração, né? É o que eles chamam de teoria da conspiração, que é quando o negócio não é oficial, né? Só que virou oficial, isso que é maluco. O negócio oficial, é público oficial. O que eles estão falando pra 2030, dentre toda a agenda deles, eles resumem: você não vai ter nada e vai ser feliz. Isso coincide com toda a teoria do Bitcoin, que vai chegar um momento que vai existir um negócio que a gente chama de hiper-bitcoinização. O que seria isso? É um momento que quem tem Bitcoin, tem Bitcoin. Quem não tem e não terá. Se ferrou, não. Sabe quantos Bitcoins? Nada por Bitcoin. Não tem como. Sabe quantos Bitcoins que tem a mercado hoje em dia? A mercado. Ó, nunca vai existir mais do que 21 milhões. Tipo assim, nunca mesmo, porque é uma assíntota. É uma assíntota que nunca toca. Tipo assim, eu não sei se vocês estão vendo a mesma coisa que eu aqui na câmera, mas a assíntota, ela nunca toca. Ela vai chegando na vertical, ela vai subindo, e aí, nunca toca. Então, nunca chegará a 21 milhões. Contando com 21 milhões, não tem um Bitcoin para todos os milionários. Exato. Só com 20 milhões, mas nunca vai ser 20 milhões. Agora, a estimativa é que, dentre os perdidos, é que tenha uns 15, 14 ou talvez até 12 milhões. Só que tem uma galera que nunca vai trocar o Bitcoin, só vai segurar o Bitcoin. E eu tô inclusa. E eu acho que o Lucas tá incluso também. Eu não vou trocar por nada. Não vou trocar por nada mesmo. Só se for trocar um outro por questão de didática, não sei o quê, mas logo em seguida eu compro o Bitcoin de volta. Sabe assim, eu troco. É didática. Mas aí que tá. Sabe quantos que tem a mercado? Da última vez que eu olhei, 3 milhões. Exato, cara. Sabe o que isso quer dizer? Hoje em dia, nesse exato momento, 2025, a gente está em dezembro, né? A gente está em dia 21 de dezembro de 2025. Nesse exato momento, os juros ainda não foi cortado, mas o Trump está prometendo cortar os juros em algum momento de 2026. Geralmente, esse momento ele vem com alguma false flag, com alguma porcaria, alguma mentira, algum desastre. Assim, é uma mistura de mentira com desastre. É isso que acontece na história. Não é novidade, é só um padrão que se repete. Mentira com um desastre. Desastre, né? É a mentira que fabrica o desastre. Vamos dizer que isso aconteça em algum momento de 2026, que é o que eles querem. Eles vão cortar os juros. Sabe o que acontece quando eles cortam os juros? O Bitcoin dispara. Porque o Bitcoin é a melhor esponja que existe. Porque se eles cortar juros, imprimir dinheiro. As pessoas vão correr pro Bitcoin. Vai imprimir dinheiro. O Renatão falou que cara, é assim, ó, 2030 é um marco. O quê? Eu não tô ouvindo direito. O que foi? O 38 falou isso aí lá no Bitcoin Red Pill, no livro dele. Aproveite enquanto você pode trocar dinheiro de mentira por dinheiro de verdade. 2030 provavelmente é um marco. 2030 é um marco oficial que você não vai conseguir mais trocar real por Bitcoin, dólar por Bitcoin. Por quê? Porque eles vão controlar completamente. Até lá, tá desenvolvendo, já tem promessa, já tem coisa acontecendo. O Pix é o começo disso, aqui na América, né? Então, assim, eles estão, aos poucos, dominando completamente. Não, tipo assim, quando eu falo completamente, não é exagero. Eles estão planejando. Isso é factível. Isso já está acontecendo em alguns lugares. Completamente sistema financeiro. O que é controlar completamente? É basicamente, o Tiaguinho, pelos nossos dados de inteligência artificial, o Tiaguinho, mesmo que ele não se manifestou explicitamente a favor do inimigo do governo, o Tiaguinho parece, pelos nossos cálculos, né, tem até um filme que fala disso, que é Majority Report, que é o pré-crime.
Já O vi, já. Thiaguinho não fez nada, mas o Thiaguinho, pelos Tem a nossos tendência. cálculos, ele vai fazer um crime. Ele vai ferrar com a gente aqui. O Cara, Thiaguinho não consegue mais transacionar nada. Aí é que tá. Não é plano Collor. Plano Collor, o plano Collor, que fez um monte de gente se ferrar, o plano Collor é você congelou a poupança da galera. Esse esquema de 2030 é um plano Collor upado. É pior. Eles vão conseguir chegar pro Thiaguinho e falar assim, ó. Além da sua poupança estar congelada, os seus bens estão congelados. exato. Você agora, nós vamos cobrar de você agora imposto retroativo. Por quê? Porque a gente quer. Tipo assim, você não pagou não sei o que há 10 anos atrás. Mas aí Você você vai vai falar ficar, assim, ó, ó, isso não tá. Aí você vai falar assim, ó, isso não tá na lei. Aí eles vão falar assim, ó, a lei mudou. Que lei? A lei mudou. Tipo assim, a lei vai mudar conforme a música. Por quê? A única coisa que trava a lei é o sistema financeiro. O sistema, se você não consegue aplicar financeiramente a nova lei, a lei não vale de nada, né? Pelo menos a lei dos homens ali, né? Então, se você controla o sistema financeiro 100%, o sistema financeiro deles, nada é seu. O que tiver no cartório não é seu. O que tiver, nada é seu. Eles vão congelar tudo. Você não vai conseguir nem colocar a sua fazenda como garantia de empréstimo. isso aí é a Por terceira quê? fase da Porque tá Revolução no deles. Comunista. Tipo assim, acabou, velho. Então, assim, ó, basicamente, eu falei isso esses dias agora pro cara que juntou eu com o Thiaguinho aqui, que é o Augusto Cury. Eu falei esses dias pra ele: ó, você tem uma fazenda ou várias fazendas. O que faz você ter essas fazendas? Uns 5, 10 policiais da região, que se alguém invadir aquela terra, eles vão falar: não, 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 essa fazenda é do Augusto. Então vamos dizer, vamos facilitar os contas: 10 homens com uma pistola cada. Se chegar 15 homens com uma pistola cada, a fazenda não é mais do Augusto. Exatamente. É o que Então, assim, ó, acontece. um imóvel, isso acontece bastante na Bíblia, que é quando você tem uma terra prometida e o povo não aceita a bênção da terra prometida. Sabe o que acontece? Não é só aquela geração que vai se ferrar. É as próximas 4 gerações. É isso que fala na Bíblia. 4 gerações vão se ferrar por conta dos seus pecados. Então, assim, a sua fazenda, você só vai conseguir pensar e planejar recuperar ela daqui 4 gerações. Exato. E Na a média. oportunidade. Isso eu tô falando do milênios. Eu tô falando de milênios. Agora, eu não sei, realmente não sei o que vai ser daqui pro futuro quando os caras tiver drone, cara. Cara, você já viu as guerras da Ucrânia? Você já viu aqueles vídeos? Cara, não existe mais guerra. É assim, Não. quem tem mais Corpo a drone, corpo não existe domina. mais, não. Quem tiver mais drones, manda. Acabou. Quem tiver um exército maior de drones, manda. Então, alguém que tiver várias fazendas, assim, bilionárias, uma fazenda de 10 bilhões, outra fazenda de 20 bilhões, outra de 100 milhões, sabe? Não importa o tamanho da fazenda, não importa. Sabe de quem que é aquela fazenda? De quem tiver mais drone. É. Acabou. Por quê? Como é que o Exato, cara vai cara. defender aquela porra? Como é que o cara vai defender a fazenda? Ele não vai defender a fazenda. Então, é assim, o Bitcoin, ele é uma poupança para você recuperar a sua fazenda, basicamente. É a maior Eu acho devolução que que você faz, cara. esse Exatamente. é um resumo do assunto principal. O Bitcoin é uma poupança para você não, para o seu bisneto. Pode até ser você, eu não sei. Eu não sei se eu vou sobreviver o que vai acontecer, eu não sei se a gente, um de nós três. Eu não tô nem contando com isso. Mas vamos dizer que um de nós sobre aqui, sabe? É pro seu filho, pro seu neto, ter a chance de recuperar a fazenda que foi sua. Porque senão, cara, não tem como, cara. Não, não, assim, não tem possibilidade. Não tem possibilidade de você recuperar a fazenda que um dia foi sua. Não tem. Como é que você vai Mas fazer é isso isso? que é legal, cara. É isso que é legal, porque a gente parte de princípios de grandes estudiosos lá do passado. Vocês já ouviram falar de revolta de Atlas?
Ayn Rand, a escritora russa, de 1955, ela falava que a pior coisa que você faz é confiar no Estado. O Estado que é gerido por pessoas mal intencionadas. Nesse livro, ela faz uma analogia, como se Atlas fosse, fosse a gente, segurando e sustentando o mundo através de uma passividade. Você não contesta, você não vai atrás, você é realmente um escravo. E aí ela fala, a partir do momento que Atlas deixa de segurar o mundo em seus ombros, o sistema rui. E aí é isso que a gente faz com o Bitcoin. É dar um tapa na cara do Estado. Porque nesse mesmo livro ela fala, quando você perceber que para produzir você precisa de autorização de quem não produz nada, quando você perceber que muitos enriquecem mais por influência e suborno do que por trabalho de verdade, e que a honestidade se converte em auto-sacrifício, aí você vai poder confirmar sem temor de errar que a sua sociedade está condenada. Então aí a gente conclui, não tem mais salvação. Você confiar em uma gestão pública é a pior escolha que você faz. Isso está ligado à falta de potência em questionar aquilo que você acha errado. Porque muitas vezes você vai estar anestesiado. Aí entra naqueles padrões bíblicos, tudo que você falou sobre o Apocalipse e tudo mais. E, cara, é legal demais que o Bitcoin ele é o único ativo que você pode realmente considerar seu. Porque através das chaves privadas na sua carteira que você tem acesso ao seu saldo, se você quiser, você leva para o caixão. É o Ninguém mapa do definiu isso. tesouro. É o mapa do tesouro. Os Ninguém vai templários, na sua eles casa. faziam o mapa do tesouro, literalmente, né? O mapa do tesouro, eles enterravam alguma coisa, né? Vamos dizer, os templários que tinham muita grana, né? Tinham vários ali. O Bitcoin é mapas do tesouros infinitos. Exato. Porque você tem que caçar, velho. Você vai ter que caçar aonde tá cada etapa ali, se o cara fizer certinho ali, e você nunca acha. Você não consegue, você não consegue achar sem querer. É muito difícil achar sem querer. É isso que é louco. Porque, que nem o Thiago falou, o melhor discurso é o que vende. Ninguém vai querer saber essa parte técnica. Você acha que ele quer saber que eu posso levar pro caixão? Que se eu vou só passar pra frente, se eu não aguentar a furadeira no joelho quando ele for me torturar? Isso aí, sabe pra quem quer esse discurso, Lucas? Sabe pra quem quer esse discurso? Para apenas 144 mil pessoas. Exato. Só 144 Mas, mil pessoas vão ouvir esse 144 mil discurso. pessoas, elas vão entrar pelo discurso de porta, que é o discurso de explicar a inflação. Não, ô, Mas Tiaguinho, não, ao contrário. As 144 mil pessoas, no Apocalipse, as 144 mil pessoas são reis. São os reis, líderes. Então, essa galera, elas vão entrar por princípios. Elas não estão nem aí pra grana. Agora, as 144 mil pessoas vão, cada uma delas, adaptar o discurso para a turma delas. Essa turma delas, vamos dizer, 140, vamos dizer que cada uma dessas 144 mil tenham mil pessoas para convencer. Cada uma delas. Dá 144 milhões, né? Acho que é uma coisa assim, sabe? Mas vamos dizer, mais que isso, né? Vamos dizer 100 mil pessoas. Cada uma delas convence 100 mil pessoas. Então vai ser mais 2 zeros, né? Então vai ser uns bilhões de pessoas. Alguns bilhões, né? Porque não é toda a galera não, sabe? Eu tô exagerando ali. Então assim, 144 mil são as que vão se convencer pelos princípios. Que não tô nem aí pros números. Eu não quero saber se eu vou perder ou vou ganhar com Bitcoin. O que é o certo a se fazer? Entendeu? Essa galera que aí não é os 20% não. Ô Thiago, eu tinha falado de 20%, assim, mais ou menos, chutando, mas não é 20%. Não, essa galera a galera que vai ouvir por princípios, 144 mil sobre 8 bilhões, sabe quanto que é essa proporção? 1 a cada 59 mil pessoas, mais ou menos. 60 mil pessoas. É uma pessoa a cada 60 mil pessoas. Em Ribeirão Preto, que é a cidade que eu e o Thiaguinho aqui tá, isso daí tá. Ribeirão Preto tem uns 700 mil. Eu tinha feito essa conta, dá mais ou menos 12 pessoas. Em uma cidade de 700 mil habitantes, que nem Ribeirão Preto, em uma cidade de 700 mil habitantes, vai ter 12 pessoas que vão ouvir e aplicar essa salvação financeira do Bitcoin por conta de princípios. Agora, no mundo dá 0,00018%. Eu fiz a conta. Tipo assim, é muito pouco. O 144 mil é muito miudinho, sabe? Só que acontece, qual que é o objetivo dos 144 mil que vão ouvir por princípios? Eu não tô nem aí pra dinheiro. Que é, essas 12 pessoas em Ribeirão, proporcionalmente,
pode ser mais, pode ser proporcionalmente, né? Elas vão convencer uns 1.000 em Ribeirão Preto, dos 700 mil, ou 2 mil, 3 mil, 7 mil. 7 mil, 1%. Vão convencer 1% de Ribeirão Preto a aceitar a salvação financeira do Bitcoin por questão de números. Então, assim, em Ribeirão Preto, com 700 mil habitantes, que é o centro, que é onde tem a AgriShow, em Ribeirão Preto, porque a AgriShow não é só Ribeirão, né? A AgriShow vira a América inteira, né? É maluquice. Então, assim, é aí que está o nosso potencial. A gente consegue convencer, assim, 10 pessoas na AgriShow, e essas 10 pessoas vão convencer outras 10 cada uma. Então, é 10 elevado a 2. Então, a gente vai convencer 10 pessoas poderosas, que vão convencer cada uma delas 10. Né? 10. E aí vai dar 100 pessoas. Essas 100, cada uma vai convencer 10. Aí vai dar 1.000. Entendeu? Então, assim, é questão de potência. Inclusive, 144 mil, que é o que está explícito no Apocalipse, é 12, que é os apóstolos, né, o número dos apóstolos, vezes 12, que é o número das tribos, vezes 10 elevado a 3. 144 mil pessoas. Só que isso é um fractal, né? 144 mil é isso aqui do mundo. Mas 144 mil vão chamar outra galera. Então vamos, eu vou chutar aqui. Vamos dizer que, assim, não é comigo, também não importa o número que eu vou falar. Vamos dizer que os salvos do Apocalipse sejam 1,444 bilhões de pessoas. Entendeu? Então, assim, cada uma dos 144 mil vão convencer, sei lá, 1.000 pessoas, 1 milhão. Agora eu tô meio bugado com os números, mas assim, tipo assim, o que eu quero dizer é que é questão de potência, né? Tipo assim, 12 vezes 12 vezes 1.000. Aí, esses 12 vezes 12 vezes 1.000 vão convencer mais alguma galera. Eu não sei quanto, não importa, não tô nem aí. Mas os 144 mil provavelmente vão se convencer por princípios. Por quê? Cara, os caras não tá nem aí, velho. Porque 144 mil no Apocalipse tá explícito. Se Jesus pisar com o pé direito, os 144 mil pisarão com o pé direito. Então, assim, velho, você vai perder dinheiro no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo com o Bitcoin? Foda-se. Tipo assim, foda-se. Eu não tô nem aí. Tipo assim, você entendeu? O princípio é um começo do movimento, Zé. É um começo do movimento e eu acho que tá fácil convencer muita gente, né? Cara, e acho que é só encaixar o discurso correto, que é verdadeiro, 100% verdadeiro, mas que é só, pelo que vocês falaram aí, um fragmento muito pequeno da intenção, né, de um todo. Mas eu acho que esse fragmento muito pequeno já tem um poder enorme de alavancar dentro do agro, né? Então acho que é um começo do movimento, cara. Acho que tem que falar mais e colocar palestras em eventos que com certeza é que ninguém fala disso, entendeu? Ninguém fala. Então, a gente tá aqui, o Lucas até falou ali, ó. Nós está prestes a furar uma bolha. E essa bolha aí é violenta, velho. Porque o agro brasileiro é tipo assim, é violento, velho. Assim, é maluquice, cara. Porque, ó, qual que é o melhor que o agro brasileiro? É o agro dos Estados Unidos, não é? Não. Mas aí que tá. Não é nem. Não, assim, vamos dizer que vamos pegar o agro dos Estados Unidos como... o que bate pau a pau, vai. Bate pau a pau nos Estados Unidos. Pau a pau. Só que é que tá. Sabe quantos alvos nucleares que tem no Brasil? Eu acho que deve ter 3, no máximo. 3. Assim, São Paulo, Belo Horizonte, tipo assim, é só grande centro, né, sabe? Beleza. E o interior, tá ligado? Aonde tá o agro, que não tá perto das metrópoles. Agora, os Estados Unidos tem, assim, dezenas, talvez até centenas de alvos nucleares. Então é que tá. Em questão de dias, semanas ou meses, o Brasil pode virar o centro mundial de vida. Tipo assim, de vida. Eu não falo nem de agro, eu falo de vida. Porque, assim, cara, não é nem questão de produção de alimento, é questão de refúgio. Refúgio. As pessoas vão ter que fugir pro Brasil porque é onde tem lugar para fugir, onde não tem problema nuclear, sabe? Isso eu tô supondo que vai ter um problema nuclear. Mas o Thiaguinho, o Lucas, o Thiaguinho, só eu queria falar um detalhe aqui, o Thiaguinho, ele tá ligadaço aí, cara. Eu ainda não me conectei com essa galera, mas o Thiaguinho tá ligadaço aí com a liderança
do Legendários. Legendários, tá ligado? Os caras que estão fazendo um movimento violento de aumentar a testosterona aí do remanescente aí. Que é, tipo assim, trazer homem e falar assim, ô, meu irmão, vira homem, vira homem, sabe? Tipo assim, porrada, sabe? Tipo assim. Princípios bíblicos. Princípio, porrada, princípio bíblico é pura testosterona. É pura testosterona. Então, assim, é violento. Ó, assim, ó, é dois passos pra gente juntar o agro, que é o maior agro do mundo, que é o que mais está protegido fisicamente, né, geograficamente, que é o Brasil, com o Legendários, que eu não sei, eu sei que o Legendários começou fora do Brasil, mas ele tá grande no Brasil, né, o Thiaguinho, o Legendários tem é no mais Brasil, de 100 né? mil. É no Guatemala, o maior é no Brasil, que tem mais de 100 mil legendários já. Então, se o maior no Brasil, então a gente tem um maior agro potencial com o Legendários ali, que é uma junção de centenas, milhares de empreendedores. A gente tem um negócio que a gente precisa juntar. Eu não sei como. Eu acho que nem vocês sabem como exatamente, mas vai surgir no caminho. No caminho a gente vai surgindo os detalhes de como que vai acontecer, tá ligado? E assim, isso aqui é só o planejamento. Esse aqui é só o pé na água. Esse aqui é só o pé na água, essa live aqui. Isso é legal, cara, porque... Pode falar, Thiago, pode falar. Não, pode falar. Isso é legal, cara, porque a gente está dando início a uma revolução que muitas pessoas vão ignorar no momento. É como se fosse Noé, construindo a arca. Tem gente que vai até zombar, mas uma hora eles vão precisar. E quando elas precisarem, vão ser tarde. E aí é onde a gente vem com a solução. Só que, cara, eu tô curtindo demais trabalhar com isso, mostrar pro povo. E a gente é até gratificante ver pessoas que acreditam nisso. Né? A gente está conversando sobre, trazendo algumas soluções desse papo. E não vamos deixar esse negócio cair para baixo, não, velho. Desanimar, acho que esse negócio de aumentar a testosterona do homem é eu não vou deixar, não. Eu não vou deixar, não, porque eu sei que tem muita coisa envolvida aí. Não é nem só espiritual, dinheiro, tipo assim, é tudo. Todos os aspectos da minha vida estão me envolvendo a isso aí. Então, assim, eu não vou largar quieto, não. É entender o espiritual, porque a gente é um ser físico vivendo uma experiência espiritual. A gente sabe disso. Então, assim, vamos pra cima desse negócio, cara. Porque a gente vai deixar essa live gravada e daqui a uns anos a gente vai voltar aqui para falar onde tudo começou. E aí a expansão de tudo isso o reconhecimento vai vir para nós. Isso aí eu tenho certeza. Senhores, eu, cara, até agradeço vocês dividirem bastante aí conhecimento comigo, que é um mundo que eu vejo há tempos, mas eu vejo há tempos de superficial, né? Converso muito com o Zé sobre isso, pergunto muita coisa, mas é que eu sou leigo ainda. Mas, cara, eu vejo uma conexão interessantíssima e agradeço mesmo aí a paciência de vocês me explicarem, me envolverem também. E, cara, eu acho que é isso. Encerro minha participação aí com vocês hoje. E agradeço demais, cara. Agradeço muito. Todos aqui são peças importantes. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar conversando com vocês a respeito disso. É a primeira oportunidade que eu tenho de fazer uma live com pessoas que param para ouvir. Porque, naturalmente, as pessoas falam, nossa, que assunto chato do cacete, velho. Técnico, né? Sim, entendeu? E aí, essas oportunidades... É muito nichado. Muito nichado, para poucas pessoas. Show de bola. Eu vou ter que dar uma saída agora, Ô, gente, eu vou... Pode falar. Agora, cara, o assunto ficou tão bom aí que a gente passou de mais de uma hora aí. A gente ia começar do 9h21, agora já tá dando 10h50. Vai dar... 1h20. 1h20. Quase 1h30 aí, né? Tipo assim, então, o que acontece? Eu só vou finalizar com o assunto. Vou falar para vocês que, assim, eu trabalho com inteligência artificial e, assim, eu tenho uma visão que cada vez mais que eu pergunto para as pessoas, eu percebo que só eu tenho, que é o potencial que, por exemplo, uma conversa dessa tem. Exato. Uma conversa dessa aqui tem um potencial de gerar, sem exagerar para vocês, dezenas ou talvez centenas de canais no YouTube. Só que aí é que tá. Não vai ter o nosso rosto. Se a gente morrer, se matarem a gente, vai continuar rodando.
Inclusive, Jesus falou isso, agora eu não lembro a citação exatamente, mas ele falou isso quando ele foi entrar em Israel. Desculpa, em Jerusalém. Quando ele foi entrar em Jerusalém, ele falou, tinha um monte de gente clamando, aí ele falou assim, ó, se estes vos calarem, até as pedras clamarão. Até as pedras clamarão. Esse celular que a gente está conversando agora, tem 3 celulares agora, a gente está conversando basicamente por telepatia, porque se a gente estivesse em outra época, qualquer outro maluco ia olhar para esse pedaço de pedra, de metal, né? Pedaço de metal, é uma faca. Esse celular que vocês estão na mão é basicamente uma faca, porque é metal, tá ligado? Eles iam falar isso. Eles iam olhar pra eles e falar, isso é telepatia. Ele tá usando uma faca pra falar com outra pessoa, tá ligado? Então, assim, a gente acostuma com a tecnologia, mas o negócio é maluquice, né? E um cara dominou isso aqui há um tempo atrás, antes de Jesus ainda, que foi Salomão. E o cara dominou o planeta, tá ligado? Tipo assim, o cara dominou uma região boa lá, sabe? Ele dominou o planeta não, ele dominou uma região, né? Então, assim, a gente tá numa tecnologia avançada, que é basicamente uma feitiçaria ali, né? Que é esse celular que a gente tá conversando, e ela tem um potencial maior ainda, que é, basicamente, assim, imortalidade de discurso. Não é imortalidade do nosso ser, né? Mas é imortalidade do discurso. E assim, eu mexo com isso aí, foi com isso que eu comecei, que é fazer clones de pessoas. Eu fiz um clone até, o Lucas, do Ludwig von Mises, que já morreu faz tempo. Fiquei conversando com esse cara. Então assim, Sério, cara? tipo assim, depois... Mas assim, Legal, vou eu falar estou com falando de uma vocês coisa depois, abstrata, viu? mas o que acontece? Com essas conversas, com esses podcasts que a gente vai fazer, que a gente vai ter algumas centenas, no máximo milhares de telespectadores, a gente vai conseguir fazer coisas absurdas. Então, assim, não é nem os telespectadores que vão ouvir a gente, não. A partir disso, eu consigo fazer com a ajuda, não é eu, não, é assim, com a ajuda de uma galera, é possível fazer infinitas coisas, que é basicamente, vou resumir, eu falei isso com o 38 e ele concordou, entendeu a situação, que é se matarem nós 3, se matarem o 38 também, matar nós 4 ali, não importa. As pedras, silício, vai continuar clamando. Exatamente, você deixa seu legado na história, cara. Exato. Entendeu? Então, assim, ó, do momento que a gente conseguiu organizar esses esquemas aí tecnológicos, essas nossas conversas, cara, eu não tô nem aí se vai ter telespectador. O meu objetivo principal nessa live aqui e nas próximas lives do Arca 2.0, que eu até coloquei no Instagram lá, que é Noé começou, eu esqueci como eu coloquei Noé começou em água, né? Se empreendeu na água. Nós vamos fazer em fogo. Porque Jesus prometeu na aliança, que o arco-íris é até um símbolo da aliança, que é Deus, né? Porque Jesus foi a representação do homem na terra, né? Mas assim, Deus prometeu lá para Noé que nunca mais acabaria em água. Exatamente. Só que implícito. Deus o cara deixou implícito. Não vai mais acabar em água. Mas pode acabar em fogo, né? Terra e ar. Lava. Tem mais 3 apocalipses ainda. Tem mais 3 apocalipses ainda. Então, assim, nesse agora, ele deixou claro, João foi usado para falar para a gente claramente, vai acabar em fogo. E o que seria fogo na nossa percepção da realidade? Meu irmão, bomba atômica pra cá. Então, assim, bomba atômica tudo que é lado. E, assim, basicamente, os principais alvos de bombas atômicas são servidores centralizados, grandes, de inteligência artificial. E é onde que eles estão, na sua maioria? Em grandes centros urbanos. Cara, olha que legal. A gente vai falar de soluções através da teoria dos jogos, filosofia bíblica, matemática, tecnologia, Jesus Cristo, conservadorismo, e através disso a gente fecha o ciclo, a gente faz um ciclo fechado de soluções e sai do fogo. Isso Inclusive, essa live aqui é a segunda. Eu fiz a primeira sobre saúde. As 3 verticais do Arca 2.0, que é o podcast aí, é saúde, agronegócio, essa segunda aqui. Aí o próximo, eu não sei com quem que eu vou falar nem quando, mas eu vou receber o sinal, tá ligado? Tipo assim, geralmente eu recebo em som, intuição, o horário, com quem eu tenho que falar, sabe? Mas eu tenho uma galera na lista aí, não sei com quem.
A próxima seria imobiliário, que é basicamente a tese principal fuja da cidade, fuja de Sodoma e Gomorra. Sabe quantas Sodomas e Gomorras existem hoje? Muitas. Então, assim, assim, ó, fuja de Sodoma e Gomorra, por quê? Porque não adianta o que você fizer. Se você ficar dentro da cidade, você vai se ferrar. Por quê? Você vai pagar pra ser queimar. sodomizado. Vai queimar. Então, vai ser sodomizado. Você vai queimar. E vai queimar literalmente. Assim, tem indícios. Tem uma galera que fala que Sodoma e Gomorra, a região de Sodoma e Gomorra, tem radiação. Sabe o que isso quer dizer? Que provavelmente Sodoma e Gomorra queimou com uma bomba atômica. Eu não sei. Eu não sei. Vocês não sabem, eu não sei. Porém, a gente está lidando com o Deus do impossível. O que seria o Deus do impossível? Que as tecnologias que a gente conhece hoje já existem há o quê? Há milhares, centenas de milhares de anos. Eu não sei. Vocês não sabem. Eu não sei. Eu não sei se o Gênesis é literal. Eu não sei. Tanto faz. Não tô nem aí. Se a gente pegar para estudar a história, a gente faz conexões reais. Mas assim, eu não sei, tipo assim, o que eu quero dizer é que nem importa. Tipo assim, nem importa porque o certo é o certo. Então, assim, a gente tá aqui pra... tá inserido nesse conhecimento. Tipo assim, eu só falo que assim, o certo é o certo, porque se alguém chegar com uma teoria contrária e falar pra eu fazer o errado, eu vou falar, não, tá ligado? Não, não quero. Então, assim, tipo assim, o inimigo tem várias teorias pra bagunçar a cabeça nossa, mas saúde, agronegócio, né? Saúde seria para falar do intestino e do cérebro, que são as nossas conexões neurais, né? O nosso corpo. O agronegócio seria a produção de comida, para a gente não morrer de fome ali, tá ligado? E aí, imobiliário seria, meu irmão, onde você vai morar? Aonde você vai ficar? Tá ligado? Tipo assim, vai pro meio do mato. Né? Vai pro meio de comunidades, pessoas que vão te ajudar, sabe? Tipo assim, não fica sozinho, sabe? Não fica no seu ranchinho achando que você vai conseguir fazer tudo sozinho, sabe? Então, assim, a próxima seria essa. Sobrevivencialismo, legal essa parada, muito massa. Inclusive, tá surgindo outro podcast que vai chamar, eu tô pensando em chamar ele de Último Chamado. E aí, sabe quem que é a galera que tá me convencendo de fazer esse podcast? O primeiro cara do National Geographic do Brasil. O cara ele é resgate de acidentes aéreos, ele é bombeiro, ele é coronel federal dos bombeiros, tipo assim, o cara, tipo assim, é top do top do Brasil ali, tipo assim, mano, sabe o que ele faz? Quando tem um acidente aéreo, ele não chega, quando os bombeiros não conseguem entrar no acidente aéreo, é ele que vai, e ele que comanda. Então, assim, o cara é violento. O Baba do John Wick, é o cara que manda pra mas é com essa galera que eu tô lidando aí, velho. Essa galera aí. Por quê? Porque dentro desses assuntos do apocalipse vai ter muita violência, tá ligado? Tipo assim, a gente vai ter que lidar com, tipo assim, ó, quem ouvir as palavras vai viver, quem não ouvir as palavras vai morrer na nossa frente. Então, assim, é violência, sabe? Assim, vai ter violência filtro, ali. Não vai ter filtro. E aí, o que acontece? Aí, além disso, eu já falei com os dois principais, o apresentador do Largados e Pelados e um dos primeiros participantes do Largados e Pelados. Tipo assim, que aí envolve legendários, viu, Thiaguinho? Eu ainda não falei isso com você, mas eu quero juntar o pessoal do sobrevivencialismo, essa galera de bombeiros com legendários. Por quê? O negócio fica mais violento. Tipo assim, eu quero ver os melhores dos legendários. Eu quero ver os melhores. Eu quero ver a galera mais braba, entendeu? Eu quero ver os caras que vai aguentar 7 dias de jejum. Eu quero ver os caras que vai aguentar 21, 40 dias de jejum, entendeu? Então assim, eu não sei, mas não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas é maluquice. Na missão da África que a gente foi agora, esse mês passado, lá o que mais tinha, na verdade, era missionário, né? Tem um legendário lá que mora 28 anos no Guiné-Bissau, no meio da selva. Já construiu mais de 20 escolas, um hospital, 20 igrejas, 8 escolas e um hospital. E cara veio zerado, e tinha muito missionário. E antes da gente ir para a África, eu não fiz. Eu não tenho esse nível de espiritualidade, vamos falar assim, de mentalidade, talvez. Eu não tentei também, mas eu acho que eu consigo. Mas enfim, os caras fizeram jejum de 21 dias. Tem cara que faz de 30, então é super pertinente, cara. Acho que tem que envolver mesmo. Imagina o nível de recomposição da qualidade das células dessas pessoas. Não, cara. É uma experiência espiritual absurda.
Bom, meus amigos, eu vou ter que sair, que eu tenho criança. 11 horas. Eu agradeço a Já. oportunidade. E tamo junto, conte comigo, viu? Eu que agradeço, pessoal. Tamo junto. Obrigado, Vitão. Prazerzão Até a aí. próxima. E aguarda aí a nossa Próximo live. exposição. É nóis. Tamo junto. Fala um dos caras que é uma das minhas referências do marketing digital aí, é o Ryan Santos, que ele fala, é só o começo. É o Só começo. começo. Então, Falou. é isso aí. Valeu, galera. É só o começo, Valeu, gente. Falou. só o começo, tamo Até junto. mais. Alô, é nóis. Alô, valeu.